Para falar sobre o contexto do Irã, com a morte do presidente, recebemos o professor de Relações Internacionais, José Niemeyer. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. E já começo perguntando, com a morte do presidente aí, o regime político, ele deve mudar ou se manter? Bom dia, Elis. Bom dia, Colombo. Bom dia, Vilela. E bom dia, assinante da Jovem Pan. Me parece que, pelos últimos movimentos, nos enterros, né, ou no enterro, na principal cerimônia, você tinha representantes de todos os grupos que formam o chamado eixo da resistência, né, que tem uma ação tanto interna como também no entorno do Oriente Médio. Você tinha representantes do Hezbollah, você tinha representantes da Frente Popular de Libertação da Palestina, você tinha representantes do Hamas, você tinha representantes do TIS, que é um grupo radical do Iêmen, quer dizer, todos estavam presentes, né? Militantes do Iraque, favoráveis à causa palestina e também aliados do Irã, e todos eles se reuniram com o chefe da Guarda Revolucionária, que é o principal braço armado e político que consegue essa complementariedade entre ação política e ação armada, é o principal grupo nesse sentido no Irã. E também se reuniram membros do Quds. Quds é o grupo que atua a partir da Guarda Revolucionária em operações estrangeiras do Irã. Então, estavam todos reunidos nos últimos dias para o enterro do presidente morto iraniano. Assumiu o vice-presidente. A eleição será em 28 de junho, né? Uma eleição muito rápida, né? Então, você não tem tempo nem de muitos candidatos se apresentarem, você não tem tempo de uma discussão política com transparência, como deve ser qualquer processo eleitoral. O Khamenei, que é o líder supremo iraniano, já está de acordo com as negociações que parece que já estão em andamento, como nós mencionamos aqui, todos eles se reunirem exatamente no enterro do presidente morto, é um problema, porque mostra que é muito difícil a mudança de regime no Irã. O regime continuará duro, do ponto de vista dos seus valores, do ponto de vista das suas ações, e continuará principalmente tendo Israel como inimigo principal e financiando estes grupos que se contrapõem aos interesses de Israel. Como o senhor lembrou, o Irã é tido como a mão que balança o berço, o financiador de grupos extremistas como Hamas, como Hezbollah. Passa por um momento de instabilidade e incerteza que não necessariamente vai significar mudança, como o senhor bem ressaltou agora. Em Israel, a situação é delicada também para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, sofrendo pressão interna. Ontem foram confirmadas as mortes de mais 3 reféns levados pelos terroristas do Hamas no dia 7 de outubro, entre eles um brasileiro. Há muita cobrança interna por lá. Como é que o senhor avalia a região a partir da instabilidade, cada país à sua forma, mas a partir da instabilidade que esses 2 principais atores do momento na região atravessam? Há muita instabilidade, não só no Oriente Médio, com relação à legitimidade da liderança de Netanyahu e também o questionamento por grupos oposicionistas dentro do Irã com relação ao grupo que está no poder, liderado por Khamenei. Isso gera uma instabilidade dentro de Israel e dentro do Irã. Mas a instabilidade, ela tem um caráter mais geopolítico. Essa instabilidade está se espalhando não só pelo Oriente Médio, mas também, por exemplo, para todo o aparato logístico que contorna o Oriente Médio. Isso é muito ruim para o comércio internacional, para o preço das commodities. Outra coisa, não vamos nos esquecer do que aconteceu essa semana, Colombo. Essa semana, a China fez um exercício naval muito grande ao redor de Taiwan. O presidente recém-eleito em Taiwan é independentista, ele busca independência, acredita na independência. Não sei se tem todo o apoio popular do povo de Taiwan para a independência, mas ele tem uma agenda de independência de Taiwan da China. Esse exercício foi uma demonstração muito grave, muito, na minha opinião, um pet dependence, uma mudança de trajetória no posicionamento da China na questão de Taiwan. Sem contar a questão russa. A guerra na Ucrânia continua uma guerra, basicamente, vou usar uma expressão da Primeira Guerra, uma guerra de trincheira, uma guerra de invasão de muita violência,
de ambas as partes, principalmente da Rússia, que tem 10 vezes o poderio militar da Ucrânia, e uma outra questão também que gera instabilidade, tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista internacional, é a provável eleição de Trump em novembro. Me parece que há uma grande possibilidade de eleição de Trump em novembro. Muitos analistas, e eu venho discutindo isso no IBMEC, têm dúvidas com relação à eleição de Trump. Se vai fazer com que os Estados Unidos se retire um pouco mais da cena internacional, e isso vai trazer uma certa estabilidade, porque Rússia e China vão ficar um pouco mais, vão controlar um pouco suas agendas, ou se isso vai causar mais instabilidade ainda no sistema internacional, com um presidente que também tem um discurso muito radical sobre a questão do conflito ou a questão da cooperação. Então, te respondendo, tanto do ponto de vista interno em Israel como do ponto de vista interno no Irã, existe muita instabilidade. Do ponto de vista do Oriente Médio, muita instabilidade. Do ponto de vista da região do Cáucaso e também do Mar do Sul da China, muita instabilidade. Então, nós podemos concluir que o cenário é de muita instabilidade. Cris, a sua pergunta para o professor? Bom dia, professor. Satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Professor, ainda sobre a questão do acidente envolvendo o falecido presidente do Irã, chegou a haver algum tipo de especulação a respeito do envolvimento de autoridades estrangeiras, de países estrangeiros nisso, mas eu sinto que esse ponto não avançou. Existe algum risco, existe alguma possibilidade de ter havido algum tipo de atentado, seja por parte de algum país externo, ou seja, até por conta de algum conflito político interno? Vilela, é um prazer falar com você. A sua pergunta entra naquilo que nós chamamos em sala de aula, lá no IBMEC, de teoria da conspiração. É uma abordagem mais fundamentada em informações que poucas pessoas têm, né? Eu não tenho essa informação. Agora, sempre é possível, muito fácil derrubar um helicóptero, né? Sempre é possível que algum serviço secreto de algum dos países envolvidos ali na questão do Oriente Médio, ou o próprio Hamas, mas isso tudo dentro da teoria da conspiração. Eu não posso, o tempo todo em sala de aula, trabalhar essa perspectiva, mas é sempre possível que um serviço secreto de um país que queira fazer com que a questão Hamas e Israel fique mais grave, algum serviço secreto de algum país que esteja competindo com o Irã, um competidor muito forte contra o Irã no Oriente Médio, Arábia Saudita, quer dizer, até serviços secretos de países ocidentais, mas aí caímos sempre na teoria da conspiração. E para o assinante da Jovem Pan, como o cenário é de muita instabilidade, Vilela, acho que você vai concordar comigo, é sempre importante nós mantermos a análise fundamentadas naquelas informações que nós temos com muita informações fidedignas, né? E não informações que nós não temos certeza e que estão muito ligadas aos serviços secretos. Bem, nós conversamos então com o professor José Niemeyer. Muito obrigada pela sua participação, professor, aqui no Jornal da Manhã, e um ótimo dia. Liz, é sempre um prazer. Um abraço a você, o Colombo, a Vilela e o assinante da Jovem Pan.